questão da fake news. É fake news por todo lado. O que é fake news? Fake é falso, é mentiroso. E news são notícias. Então, notícias falsas, notícias mentirosas que estão vindo por aí. E diante desse tema, o Senhor Deus estava me falando sobre uma palavra. A Ana falou muito dessa palavra hoje aqui. Ela não sabe de nada, porque não tem nada a ver com o tema. É fake news, mas são fake news dentro desse tema. E ela falou muito sobre paternidade. Não somos órfãos, não foi isso? Você falou bastante isso. Éramos órfãos. Mas, às vezes nós estamos dentro da igreja com várias fake news na nossa cabeça, acreditando em muitas mentiras que Satanás planta, cria raiz e ele deixa lá. E a gente deixa aquilo crescer na nossa mente. Vamos orar? Pai, fala conosco. Abra nossa mente, abra o nosso coração para essa palavra. Que não seja eu, a minha carne a falar, mas que seja o seu Espírito Santo através de mim a tocar os corações, a começar em mim. Tira tudo que Satanás impregnou na nossa mente, tudo que ele plantou e nós acreditamos, todas as mentiras e engano, em nome de Jesus, e nos traga a luz da tua palavra nessa noite. Amém. Glória a Deus. Bom, tem muita fake news que Satanás tem plantado na mente do povo da igreja, mas as que eu trouxe aqui são com relação à paternidade de Deus, são com relação a essa filiação que nós temos. Eu quero que vocês pensem, existe uma trindade, nós acreditamos na trindade, amém? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Pensa você, e não tenha vergonha de responder, não tem problema. Qual você acha que às vezes dá a sensação que está um pouco mais distante dos três? Dá a sensação, não que está. Qual às vezes? O Pai? Todo mundo concorda? Oi, tudo bem? Boa noite! Você chegou agora? Vamos lá! Da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quem dá a sensação que parece que está um pouco mais distante? O Pai. O Pai. E há um tempo eu tenho estudado sobre isso. Há um tempo eu tenho estudado sobre a paternidade. Alguns livros que coincidiram de me trazer isso ao coração para que essa mensagem fosse feita. Essa sensação que nós temos pode ser um pouco natural, porque o Espírito Santo, nós sabemos que está dentro, então está muito pertinho, está dentro. Nós imaginamos Jesus como o Deus encarnado. Então eu olho para Alexandre, eu olho para o Paulinho, eu olho para o Cacá, eu imagino um homem. E é mais fácil, porque homem a gente vê pessoas encarnadas. Então Jesus é mais fácil, é só imaginar um Deus homem. Mas e o Pai? Quando a gente pensa no Pai, pensa assim, Deus está lá do céu, olhando para a gente lá, não é mais ou menos essa imagem, essa visão que nós temos? E nessa noite nós vamos nos aproximar dele de uma forma muito especial. Nós vamos sair daqui com uma sensação diferente. Amém. Desse nosso relacionamento com o Pai. Porque realmente a Bíblia diz que a terra é o apoio do pé dele. Imagina o tamanho do pé de Deus. Se a terra é o apoio do pé dele. Eu gosto muito, a gente estava falando isso no AME, né, esses dias.
Eu gosto muito de uma música que eu cantava que fala que diante do trono dele, até o raio pede licença aonde vai estourar. Dá para imaginar essa cena? Oi Deus, tudo bem? Sou o raio, aquele lá que o Senhor criou. Onde o Senhor quer que eu estoure hoje? Por onde? Pede licença, tamanha glória e tamanha grandeza desse Deus. Mas a nossa criação, o nosso relacionamento com o nosso pai físico pode impactar também muito nesse distanciamento de um pai Deus. Porque a gente pensa a palavra pai, e aí a gente lembra do nosso pai. E se o nosso pai na terra não for uma referência boa, não for alguém que agrada nosso coração, aí o pai Deus talvez não é alguém que agrade também o nosso coração, ou que a gente tenha medo, ou que a gente tenha más recordações, ou que a gente tenha resistência. A Ana falou assim, é engraçado, né? Você sabia que ia pregar sobre isso? Eu um dia sabia, como é que você ia falar isso? E ela falou assim, por melhor que o nosso Pai seja na terra, a gente não imagina a bondade do nosso Pai Celeste. E é isso mesmo. Mas e para aqueles que não tiveram um bom Pai na terra? Fala assim comigo nessa noite. Senhor Jesus, seja o caminho para me aproximar do Pai. Eu tenho orado isso. Se Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Ele, vamos pedir para Jesus. Jesus, seja o caminho para me levar mais perto do Pai. Amém. Jesus, você me levaria até o Pai? E quando a gente ora? A gente já aprendeu isso, né? O pastor prega, tá na aula nossa do cursinho. Lembra dessa, Inês? Lembra quando a gente ora? A gente ora para quem, por quem, em nome de quem? Lembra dessa? Não vale colar, hein? Você lembra, Tainá? Lembra? Ai, que linda! Então, a gente ora para quem, Tainá? Deus Pai, através de quem? Do Espírito Santo, em nome de quem? Perfeito, Tainá. Gente, quanto tempo de batismo? 2 semanas, e ela já sabe exatamente como orar. Nós oramos para Deus, através do Espírito Santo, que lembra a gente de orar, que coloca as palavras certas na nossa boca, no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E aí falei para vocês, né, que eu estava com essa coisa, paternidade e orfandade, paternidade e orfandade. E um dia eu sonho muito que eu estou trabalhando. Foram muitos anos e foi muito intenso minha vida no meio empresarial, né? Trabalhando. E eu sonho demais. E eu sonhei que eu estava trabalhando numa empresa, que eu já trabalhei. E eu chegava de transferência e falava assim, bom, ali é o setor de compras, ali é o financeiro, ali é o RH. E, gente, onde chama o departamento que eu trabalho? Como chama agora o departamento que eu trabalho? Porque eu vim transferida e eu não sei onde eu trabalho. E falaram para mim, alguém no sonho gritaram assim, Samara, o seu departamento agora se chama Abba Pai. Deus fala muito comigo em sonhos. E eu vou confessar para vocês que eu acordo muito triste normalmente quando eu sonho que eu estou trabalhando em empresa, porque aí eu acordo e não tenho empresa para ir. Tem uma minha lá no meu escritório, mas não é a mesma coisa. Eu sempre gostei de ser funcionária de alguém, né? Diferente de muita gente
gente que sempre sonhou em ter sua empresa, eu nunca sonhei em ter uma empresa. Eu sempre gostei de ser funcionária. E nesse dia eu acordei e eu não fiquei triste. Porque eu ainda estou entendendo e ainda estou no processo de aceitar que meu ministério talvez não seja mais dentro de empresas nunca mais, mas que seja na empresa, no departamento Abba Pai. Amém. E esse departamento significa Paizinho querido. Isso foi, eu marquei esse sonho, normalmente eu sempre marco sonhos, foi no dia 18. Que dia nós estamos? Foi 5 dias atrás. E hoje eu estar falando do Pai aqui para vocês, seja mais uma confirmação desse ministério. É o departamento que eu estou. Falar do Paizinho querido. Ele é nosso Paizinho querido. Amém. Não é Deus, é nosso Paizinho querido. Eu chamo meu pai, a nossa intimidade, eu sei desde criança, de papito, papito amor. Normalmente quando eu quero pedir alguma coisa, eu falo, papito amor. Isso até hoje. Até para as coisas da igreja, viu? Eu rogo por vós. Então se eu vou pedir alguma coisa por algum ministério, alguma coisa, eu papito amor, né? E como você vai chamar o seu pai? A Bíblia nos ensina, João deixou essa dica. Chama ele de Paizinho querido. Paizinho querido, estou aqui mais uma vez. Vou fazer aquele pedido que o Senhor sabe. Mas é que a gente precisa falar dele. Paizinho querido, tá doendo. O Senhor sabe como tá. Mas o Senhor me ajuda. Paizinho querido, eu não conheci, não tive um bom pai na terra, mas se mostra mais para mim, deixa eu te conhecer melhor, deixa eu ter boas experiências com você, Paizinho querido. Enquanto eu durmo hoje, me protege, porque eu sei que o Senhor não dorme. Paizinho querido, toma minha vida para ti, toma meu coração e não devolve. Eu quero ser melhor. Eu quero ser mais do Senhor, menos a Samara. E vai chamando e vai tendo essa aproximação com ele. Primeira fake news. Vamos lá? Não precisa abrir as Bíblias, nós estamos aqui com uma linguagem fácil. Pai na terra é igual pai no céu. Mentira! O pai que você teve na terra não tem nada a ver com o pai que você tem no céu. Meu pai é bom. Eu tenho um pai abençoado, graças a Deus. Eu sou privilegiada no quesito pai nessa terra. Mas eu sei que tem muitos que não têm um pai, que não foram criados pelo pai, ou que se sentem órfãos de pai, que foram rejeitados pelo pai. E por que mensagens como essa é importante? Porque a ausência de um pai, eu vi várias pesquisas, mas essa foi a que mais tinha a ver com todas, assim, que englobava mais coisas. A ausência de um pai pode nos fazer sermos crianças indesejadas. Ninguém gosta de mim, ninguém me quer, porque eu não tenho um pai. Pode fazer com que a criança seja um adulto que sempre se sinta um fardo. Eu sou um fardo, porque eu não tenho um pai. Eu sou um fardo para a família que me pegou, eu sou um fardo para a família que me criou. Ela, olha que interessante, não se sente talentosa. Ela não encontra características boas muitas vezes nela, porque ela não tinha ninguém com uma figura forte como um pai para falar as coisas boas que ela era. Que
ela era quando era menor. Ela pode ter dificuldades nos relacionamentos dela. Se ela casar, ela pode inclusive ser um pai problemático. Um pai que reflete um pai ruim que ela teve. Ou não ter um bom relacionamento. Existem mulheres que casam, divorciam, porque elas ficam procurando um pai no marido. E elas não vão encontrar, porque pai é pai e marido é marido. Mas porque existiu essa carência, esse buraco no coração delas quando elas cresceram. Sem contar abandono, solidão e várias coisas que são ruins e que ferem essa pessoa. A palavra de Deus diz em Mateus 6,6: mas quando você orar para o seu quarto, vá para lá, feche a porta e ore ao seu pai. O seu paizinho querido, que está no secreto, está lá com você, ele já está com você. Então, o seu paizinho querido que está te vendo, o recompensará. O seu paizinho que você fala e leva para o seu quarto e você conversa abertamente não é o seu pai. O seu pai Deus não é o seu pai na terra, nem se parece. É imagem e semelhança como você. Ponto. Nada mais. Entenderam a mentira? Às vezes a gente projeta a falta de um bom pai no marido e no próprio Deus. Segunda fake news, segunda mentira, segunda má notícia: você é abandonado. Eu não quero saber quem já ouviu essa palavra dentro de você, desde que você nasceu. Você é um abandonado, você é uma abandonada. É mentira, é engano, de novo. A palavra de Deus diz em Mateus 28:20: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Você não é abandonado, você não é abandonada pelo seu pai. Existe um Deus, um Pai amado, um Pai celeste, que falou: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus. Um Deus que você tem até o fim dos tempos. Isso é até a volta de Jesus. Os fins dos tempos estão acontecendo e Ele está conosco mesmo nesses tempos difíceis. Terceira fake news: você é culpado. Quantas vezes esse sentimento de culpa vem no nosso coração, vem na nossa mente? Você é culpado pela vida que você tem. Você é culpado por o que você é. Você é culpado por não ter tido um pai assim, assado. Você é culpado porque seu pai faleceu. Você é culpado. O inimigo vem e começa a plantar essas mentiras, essas notícias na nossa mente. Você é culpado porque seu pai é violento. Você é culpado porque o seu pai é um viciado. Você é culpado. E a gente não entende que cada um tem a sua escolha. A gente não entende que somos vidas separadas, com salvações individuais a serem buscadas. Você não é culpado. Você não é abandonado. O seu pai nessa terra não tem nada a ver com o Abba Pai. Estou trabalhando nesse ministério, eu sei do que eu estou falando. Quarta e última fake news: você é órfão. Deus trouxe as pessoas certas para esse culto. Porque eu orei assim. Às vezes a gente tem a sensação que no culto do domingo à noite vem menos pessoas, né? Que virou o culto principal de manhã. Mas eu falei: Deus, eu não quero saber quantas pessoas estarão lá. Eu quero que o Senhor leve pessoas que precisam se aproximar mais do paizinho
querido que o Senhor é. Amém. Se somos filhos, você é filho, eu sou filho. Somos irmãos de Jesus, somos herdeiros. A gente não é nem órfão, a gente ainda é filho de Deus e tem herança. Olha que mentira que o diabo vem dando na nossa cabeça. Você é órfão, você é abandonado, você é culpado. E aí vem Jesus e fala: ei, você é meu irmão? Eu tenho um lugar cheio de riquezas, numa vida eterna, e você vai viver comigo, brother. Tô subindo primeiro, porque eu vou ver se tá tudo certo lá. Pra hora que você subir, tá tudo pronto. E a gente curtir nosso Pai junto. O nosso Abba Pai. E cordeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, tudo bem a gente sofrer. Não é porque a gente é filho de Deus que a nossa vida vai ser perfeita. Ele está falando aqui, Jesus sofreu. Vamos participar. Se a gente vai participar da herança, se a gente vai participar da paternidade que Ele tem, vamos participar também do sofrimento, tudo bem. Para que também participem da sua glória. Aleluia. Tem sofrimento? Tem. Tem irmandade também. E tem glória também. Glória a Deus. Você não é órfão, nem culpado. Você não é abandonado. E o seu pai não é o mesmo. A gente fala sobre cura interior, né? A presbítera Cida está tão à frente aí. E eu acredito que cura interior é um negócio que a gente tem que passar sempre, viu? Porque a gente sempre pega coisas para o nosso coração, coloca muros no nosso coração. Eu lembro no seminário que existia, não sei se tem ainda, que chamava Paredes do Meu Coração. E quando eu estava montando essa mensagem, me lembrou essa aula. E eu quero, em nome de Jesus, que você se sinta muito à vontade. Ninguém é obrigado, mas eu quero fazer uma cura especial para quem já levantou paredes no seu coração por conta da paternidade que você já conheceu aqui na terra e fez você levantar paredes com a sua paternidade celestial. E nessa noite nós vamos fazer uma oração quebrando isso. Nessa noite nós vamos quebrar esses muros, essas paredes, em nome de Jesus, para que você tenha experiências, para que você tenha esse acolhimento do Paizinho verdadeiro, único que você tem. Então, é muito simples, eu não vou pedir para vocês virem à frente, mas o resultado de um problema com a paternidade podem trazer alguns tijolos que fazem você levantar muros no seu relacionamento com Deus. E eu quero falar algumas palavras aqui, alguns sentimentos, e eu quero que vocês fiquem em pé. Se você já sentiu, conforme eu for falando o sentimento, se você já sentiu ou sente esse sentimento e gostaria de fazer uma oração para quebrar esse muro no seu relacionamento com Deus, que você só ficasse em pé. Amém? Gi, tem como colocar um instrumentalzinho? Tem? Muito obrigada, amor. Então, a raiz de rejeição, ela é causada por problemas com a sua paternidade. Eu falei que eu tenho uma boa paternidade, eu tenho um pai abençoado, mas isso não quer dizer que eu não tenha me sentido rejeitada em algum momento da minha vida. Não quer dizer que eu não tenha levantado alguns bloquinhos que tenha me impedido. Às vezes nem por coisas que ele fez, às vezes coisas na minha cabeça, que eu alimentei. Ou fake news, que o inimigo colocou aqui e eu deixei brotar e fazer árvore dentro de mim. Então, se você já sentiu, ou se você já reagiu, ou reage assim ainda,
Senhor falando essas palavras, amém? Hoje é dia da gente falar, Abba Pai, Paizinho querido, também quero trabalhar nesse departamento e conhecer o Senhor melhor e fazer o Senhor conhecido desse jeito. Paizinho, eu quero experimentar o que eu nunca experimentei. Eu já experimentei com o Espírito Santo, eu já tive esse momento com Jesus, mesmo vocês sendo um, mas mesmo assim o Senhor ainda fica tão distante. Se você já sentiu rebelião, vontade de ser revoltado, sabe? Pode ficar em pé. Ira. Isso eu estou falando Pai na terra, que pode refletir com seu Pai no céu, tá bom? Se você já sentiu vontade de se rebelar com seu Pai na terra. Ira, raiva. Se você já carregou amarguras do seu Pai na terra, é só ir ficando em pé e a gente vai orar onde você estiver mesmo. Se você já sentiu culpa porque ele morreu, culpa porque ele te batia, culpa porque ele era um viciado e você ainda achava que era culpado por isso, pode ficar em pé. Inferioridade. Eu sou menor que as outras pessoas, que as outras crianças, porque eu tenho um pai assim na terra. Pode ficar em pé. Eu tenho uma autoimagem pobre sobre mim. Eu não tenho talento, eu não sou belo, eu não sirvo para muita coisa, porque meu pai não falava essas coisas para mim, então, ou não fala. Eu fico viajando e escapando de mim, em até vícios, drogas, álcool, cigarro, televisão. Eu não quero ficar pensando no relacionamento com meu pai ou na minha vida. Ou eu trabalho excessivamente, porque meu pai trabalhou muito e ficou longe de casa. Então foi assim que eu aprendi a viver. Crítica. Você se critica muito, você critica muito as pessoas. Critica muito seu pai. Pobreza. Meu pai era pobre e ele sempre falava que a gente ia ser pobre a vida inteira. Eu não estou falando financeiramente só. Eu estou falando de conquistas, sabe? Você nunca vai ter nada. A gente nunca teve nada, você também não vai ter nada. Medos, todo tipo de medo, porque você nunca sentiu que seu pai era uma proteção para você. Pode ficar em pé quem sentir isso. Desesperança. Eu vivo sempre armado, eu vivo sempre na defensiva. Ninguém mexe comigo, porque como eu nunca tive quem me protegesse, eu mesma me protejo. Então eu tenho uma armadura comigo. Eu coloco assim, barreiras. Ninguém vai mais me magoar. Eu já fui magoada demais. Dureza. Eu sou uma pessoa dura. Eu não consigo pensar nesse paizinho. Porque talvez eu não seja carinhosa nem comigo. Eu não recebi, eu não conheço o que é carinho. Desrespeito, desconfiança. Meu pai sempre falava que ia parar de beber e não parava. Meu pai sempre falava que ele ia me pegar no outro dia na casa da minha mãe, que ele se divorciou e não pegava. E aí, hoje eu não confio em ninguém, porque ele não cumpria as palavras dele. Ou ele não cumpre as palavras dele. Ou a gente era muito cobrado em casa.
Sempre tinha gente batendo na porta falando que meu pai fez isso, fez aquilo e eu nem imaginava. Então eu tenho desconfiança em quem bate na minha porta. Competição. Como meu pai nunca falou quem eu era, como eu era, eu sinto isso e eu me sinto sempre menor que as outras pessoas. Ciúmes e perfeccionismo. Aqui dentro tem alguma coisa errada no meu coração, então eu fico tentando ser perfeito para fora. Talvez eu não falei algo que você sente, mas se você sente que dá para se aproximar mais do Paizinho querido, do nosso Pai no céu, e talvez você nem saiba por que está distante ou sente Ele mais distante, eu te convido a ficar em pé e fazer essa oração. Nossos pais da terra não são perfeitos. Muitos tentam, muitos se esforçam, muitos, mas não é perfeito, a gente não é perfeito. E agora a gente vai fazer essa oração, quebrando esses muros que a gente mesmo construiu no nosso coração, impedindo que o nosso relacionamento com Deus fosse um relacionamento paterno. O nosso relacionamento com Deus fosse um relacionamento profundo e íntimo. Barreiras que fazem a gente ter vergonha de mostrar quem a gente é de verdade, ou pedir ajuda porque a gente é de verdade. Para o nosso próprio Paizinho querido, nosso Abba Pai. Essa é uma oração de cura, então eu peço que todos fechem os olhos e prestem muita atenção no que a gente está falando, e seja curado, seja liberto, saia daqui diferente. Jesus, repita comigo: Jesus, eu venho a Ti como pecador. Eu me arrependo dos meus pecados e peço que me perdoes e me purifiques pelo Teu sangue. Eu escolho perdoar aqueles que me feriram, que me rejeitaram. Cura-me da raiz de rejeição. Enche-me com o Espírito Santo, porque hoje eu escolho permitir que Tu faças essa obra interior em mim, para que eu possa produzir resultados externos que o mundo possa vê-los. Eu escolho ser transformado pelo Teu poder, pelo Teu amor. Paizinho querido, Abba Pai, eu quero me aproximar de Ti como nunca antes. Perdoe-me por perder tanto tempo. Me dê experiências contigo. E que eu não te relacione mais com o meu Pai terreno. Porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor nunca me abandonou. Porque o Senhor nunca me culpou. Porque o Senhor nunca me deixou órfão. E porque o Senhor deu meu irmão mais velho, o único filho que o Senhor tinha, para me salvar. Obrigada. Eu sou muito grato. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Tem alguém que sentiu algum mal-estar, alguma coisa ruim? Sentiu? Amém? Mais alguém? Tontura, ânsia de vômito, muito arrepio. Mais alguém? Não? Quando a gente finalizar, você já vem aqui pra gente orar, tá bom? Glória a Deus. Podemos finalizar? Obrigada, Jesus. Obrigada por nos relacionar com o Pai, por ser o caminho até o Pai, por ser esse irmão incrível que divide esse Pai perfeito com a gente. Obrigado, Espírito Santo, por sempre estar tão pertinho, por estar aqui como um presente tão perfeito. Não queremos negligenciar a presença de nenhum de vocês três. Nenhum de vocês três, porque são um. E se nós negligenciarmos algum de vocês, estaremos negligenciando todos. E isso não é um relacionamento pleno com a Trindade. Que tenhamos nessa semana uma experiência nova de intimidade, de conversas, de cura, de libertação contigo. Que o Senhor nos leve em paz e em segurança, protegidos debaixo das tuas asas, tão poderosas, tão grande, mas que se inclina do seu santo trono para ouvir as nossas orações. Obrigada, Paizinho querido. Nós te amamos. Nós queremos fazer parte desse ministério, desse departamento. A área onde o Pai procura verdadeiros filhos. Toda mentira de Satanás, nessa noite eu declaro que foi quebrada, Em nome de Jesus. amarrada, e que não existe mais nenhum poder e influência sobre as nossas mentes. Aleluia. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, o Paizinho querido, que é só amor, a comunhão do Espírito, a graça do Espírito e a irmandade de Jesus, o caminho, a verdade e a vida, estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a igreja. Vamos na paz do Senhor.